tudo bem, até faltaram alternativas, mas o que não dá para aceitar mesmo para mim são esses 10 minutos finais, porque aí, diante da limitação do adversário e da qualidade que o Flamengo tem para manter a bola, Sim. não estou dizendo nem atacar, mas, cara, você está ganhando por 1-0, falta 10 minutos, esses caras do Flamengo, se eles querem, eles mantêm a bola com uma tranquilidade enorme, e acho que esse é o principal problema do jogo de hoje. Para o adversário que está com 5-4-1, é uma moleza. Agora, lateral esquerdo, esse menino raramente joga, tá, Michi? Ele não joga. Ele entrou para o quê? Para a parte física. Tem horas do jogo, na hora do jogo ele está olhando para a bola, está todo mundo entrando aqui nas costas. Quer dizer, é de uma ingenuidade também que o Flamengo não soube se aproveitar. Então, assim, eu vejo o Deportivo Táchira como um time muito frágil. Sabe? E o Flamengo não soube se aproveitar disso, mesmo sendo completamente diferente do Flamengo, que tem a bola, o passe e domina o centro do campo. Mídia paulista critica a atuação do Flamengo na Libertadores, mesmo com a vitória. Fala, nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal ESPN Brasil, link na descrição. Jornalista exaltou a vitória do Flamengo na estreia da Libertadores, mas alertou sobre o futebol apresentado. Para ele, levando em consideração ao adversário, o Mengão deveria ter apresentado uma postura mais ofensiva na Venezuela. Vocês concordam? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Vamos acompanhar o recorte e, na sequência, a gente faz a nossa análise. Sem mais, vamos para o conteúdo agora. Luiz, o Michel e o Everton, você tem muito mais velocidade para o jogo de transição. Só que o Táchira não deu espaço para transição e velocidade. O Táchira jogou como a gente imaginava, ia jogar mais fechado, e aí o Flamengo precisava fazer uma pressão mais bem executada na frente. Eu acho que o jogo foi um jogo razoável. Eu não espero que o time do Flamengo faça partidas em altíssimo nível em todos os jogos, principalmente com essas ausências. Eu espero que o Flamengo ganhe os jogos, que seus jogadores se comportem como operários, não como estrelas que podem resolver o jogo a qualquer minuto, como a gente assistia até o ano passado. Eu acho que isso aconteceu, o Flamengo ganha por 1-0. O jogo do Central de Córdoba contra a LDU terminou 0-0. Se o Flamengo ganhar o jogo da semana que vem no Maracanã. Em casa. Em casa, que é muito favorito, já abre 5 pontos para o Central Córdoba. Se a LDU ganhar o jogo dela, já fica no mínimo 2 pontos de vantagem da LDU, ou seja, para o início de Libertadores, acho que tá ok, tá legal. Porque geralmente, bem lembrou aqui o Pedro. Os outros jogadores vão voltar, vale lembrar isso. Sim. Inclusive a expectativa de volta do Pedro ainda no mês de abril, né? Claro que não vai voltar com tudo. O Manchester City muitas vezes enfrenta, o Liverpool enfrenta, o Real Madrid. Não tem jeito, às vezes você encontra dificuldades e você tem que talvez variar o tipo de jogada que você vai tentar para romper essa barreira defensiva, né? Com chutes de longa distância, que o Flamengo não fez, com cruzamentos, que muitas vezes a gente critica aqui o excesso de cruzamentos, mas que o Flamengo também não fez tanto durante o jogo. Enfim, eu acho que tudo bem, até faltaram alternativas, mas o que não dá para aceitar mesmo para mim são esses 10 minutos finais, porque aí, diante da limitação do adversário e da qualidade que o Flamengo tem para manter a bola, Sim. não estou dizendo nem atacar, mas, cara, você está ganhando por 1-0, falta 10 minutos, esses caras do Flamengo, se eles querem, eles mantêm a bola com uma tranquilidade enorme, e acho que esse é o principal problema do jogo de hoje. O Jean já falou dos 10 minutos finais, e é claro que o rubro-negro que está assistindo a gente sofreu ali no final, não precisa repetir. Mas eu fiquei, não é assustado, mas eu fiquei talvez um pouco... Eu esperava diferente o início. Porque outro papo seria se a gente sentasse aqui para falar, teve uma imposição, teve chegada, teve velocidade, mais fácil a gente entrar no papo do Pedro, que faltou um cara para finalizar, faltou uma situação... Mas o Flamengo estava moroso, era um Flamengo moroso de primeiro tempo, era um Flamengo que você olhava e falava, são homens de velocidade, mas esses homens não estão velozes nem quando tem campo, faltou, exatamente, muito fechado, mas nem quando tinha bola. Foi começar a jogar quando você traz o Luiz Araújo, ora para o meio, ora o Michael para o meio. Eu acho que depois da metade do primeiro tempo ali, que primeiro o Michael acha um passe, depois tem uma finalização, mas era um Flamengo diferente do Flamengo de outros problemas que a gente já viu esse ano, que era, por exemplo, o segundo tempo contra o Internacional. O que aconteceu? O Flamengo entende o jogo, muda a sua forma, mas tinha uma imposição, tinha uma criação, faltava finalizar melhor, mas era um Flamengo que estava ligado no jogo. Até quando foi pior no primeiro tempo contra o Inter, era pior porque tinha o Inter dificultando, tinha um outro time bom do outro lado, mas não era desligado no jogo. O Flamengo de início hoje não me pareceu um Flamengo mobilizado para uma Libertadores, para o que é o ano do Flamengo. Você está falando que você não ganha em casa, fora de casa, você não ganha fora de casa desde 2022. 23 a gente sabe como foi aquela Libertadores arrastada, ser eliminado, 24 é eliminado. Então, você fala tanto de priorizar,
E isso me chamou a atenção, não só o final ali que poderia com qualidade segurar a bola. Era um Flamengo diferente da rotação que eu imaginava. Você poderia pensar que não funcionaram, os 4 homens ali de frente, faltou alguém, também tô com o Calçado, faltou alguém ali. Parecia que tinha um buraco ali, faltava alguém, estava muito claro que faltava alguém. E com todo respeito, puxa o Luiz Araújo, o Michael, o Ayrton Lucas não vem bem. Não vem bem. E aí, quando você para ver por que foi tão preterido recentemente, dá para entender. Eu acho elenco espetacular. E assim, e a coisa não vinha acontecendo, só que ia além do mau funcionamento técnico, que é o que eu acho que o Jean cita no final do jogo. Era um Flamengo moroso contra um adversário fraco. A gente pode falar que o Tátira é um adversário fraco. Claro. Mas é vice-líder dali. Então, isso no primeiro tempo também me chamou a atenção. O Flamengo vai acelerar com uma mudança de metade de primeiro tempo e vai acelerar com a mudança do Alexandro e do Juninho. Aí para passar para o Calçado, aí eu acho que sim tem elenco. Porque você perder tanto, tinha esquecido do Plata. É Plata. Tinha o Plata também. É o Plata. Fora é que Gerson. a gente nem coloca mais o Pedro na conta. É o Wesley. Aí não funciona o plano inicial. Aí você vem com o Alexandro e você vem com o Juninho. Aí ele. Esse Flamengo que não jogou, ele é um outro Flamengo. Ele modifica, quando esses caras estão em campo, você modifica o jogo. Então, qual era o desafio do time que entrou em campo hoje? Não era jogar como aqueles que não estavam presentes, porque não existe essa característica. Era apenas entender que é superior ao adversário e buscar alternativas. Por exemplo, você tem 2 jogadores no meio de campo, Pulgar e o Nico de la Cruz. 4 atacantes. Então você tem o Bruno Henrique prendendo 3 zagueiros, o Bruno Henrique, prendendo 3. Se na matemática, que a gente vive falando de superioridade numérica, você tem 1 prendendo 3, vai sobrar jogador. Onde é que você se coloca? Não ao lado da marcação, entre linhas. Ali para receber a bola. O que acontece? Nem sempre tinha opção. O Luiz Araújo, tendo que... Ele deveria ter tido um pouquinho mais entre linhas do Tátira não existia praticamente. Eu estou esperando, porque eu não concordo. Várias vezes, imagina, durante o jogo, eu olhava para o jogo, tava lá o Michael entre linhas. Só que o Michael é um cara pro tapa na bola longa. E não é um jogador para correr. Só que ele não jogou sozinho, Birner. Ele tinha o Cebolinha e tinha o Luiz Araújo. Faltou o quê? Um entendimento de quem ocupava que tipo de espaço. Aí a bola fica muito no pé dos volantes, porque não tem para quem passar, o Nico de la Cruz fica pensando, o Pulgar também, a bola não sai. Pro adversário que está com 5-4-1, é uma moleza. Agora, lateral esquerdo, esse menino raramente joga. Tá, Michi. Ele não joga. Ele entrou para o quê? Para a parte física. Tem horas do jogo, na hora do jogo ele está olhando para a bola, está todo mundo entrando aqui nas costas. Quer dizer, é de uma ingenuidade também que o Flamengo não soube se aproveitar. Então, assim, eu vejo o Deportivo Táchira como um time muito frágil. Sabe? E o Flamengo não soube se aproveitar disso, mesmo sendo completamente diferente do Flamengo, que tem a bola, o passe e domina o centro do campo. Mas era um jogo, por exemplo, para o Luiz Araújo, ter mais movimento pelo centro do que se amontoar. Tem horas que tinha Michael, Cebolinha e Luiz Araújo no mesmo setor. Para que isso? Agora, os laterais, aí entra a questão dos laterais. O Varela, em alguns momentos, veio por dentro. Olha essa jogada dele. Sim. Ele tem que entender o seguinte, se eu tenho tanta gente nas beiradas, não vou ser eu que vou passar ali. Eu vou para dentro. E o Ayrton Lucas? Ninguém sabe, ninguém viu. O Varela tá passando. O Ayrton Lucas, ninguém sabe, ninguém viu. Eu acho que quando você fala que tem 3 caras marcando o Bruno e vai sobrar necessariamente alguém livre, eu não concordo muito, porque como o time do Tátira jogava com uma linha de 4 na frente do quinteto e tinha a dobra dos lados, 2 zagueiros do Flamengo ficam no Barão Castilho, e aí você iguala o número de jogadores. E aí, é o que o Jean falou, não tem espaço entre as linhas. O que eu poderia, se eu for buscar uma crítica à ideia de jogo, eu também acho que a atuação do Flamengo foi apenas razoável. Eu não achei que foi boa. Só não achei que foi tão ruim assim. Por quê? Porque esses 3 jogadores não têm característica de jogarem por dentro. Você pode dizer, que podia entrar com o Alan, fazendo uma dupla com o Eric, e aí de repente você adianta o De la Cruz, porque ele joga um pouco mais entre as linhas, mais ou menos como meia. Só que esse jogador para fazer isso, com facilidade, não está à disposição. Porque os 2 jogadores que poderiam fazer isso com mais facilidade seriam o Gerson do lado para dentro, né, e o Arrascaeta. E alguns outros podem ser, por exemplo, Cebolinha, desse trio, é em tese o que mais tem condições de jogar como um suposto meia, apesar de não ser um meia, porque é muito mais atacante.
joga muito por dentro. Joga muito por dentro. Vários. Mas vindo com a bola de frente. Eu vejo. Eles inverteram ali, né? Ele e o Michel. Que a característica dos jogadores do Flamengo elas não se encaixaram tal. Contra a LDU, eu vou concordar com você. Mas contra o Deportivo Táchira, é impossível. Me diga um jogador Deportivo Táchira que chega a 30% do jogador do Flamengo. Isso não tem, eu não estou nem discutindo contigo sobre isso. Eu só acho que, por serem 3 jogadores que gostam da jogada de frente, de receber a bola com algum espaço para o drible ou para a tabela, e como os laterais não funcionaram para você fazer essa tabela, como funcionou quando o Alexandre entrou, e aí com 2 jogadores na área com uma dobra na frente, dificultou, e no primeiro lance o Flamengo fez o gol com esses jogadores, eu só acho que tecnicamente eles sofreram pela característica em que atuaram. Acho que os laterais poderiam ter resolvido o jogo, não resolveram. Acho que os volantes poderiam construir melhor e não construíram. Só que eu não acho que o Flamengo teve problemas coletivos e também não acho que esses jogadores são jogadores que eu dispensaria do elenco. Eu só acho que hoje as coisas não andaram tão... Perfeito. Eu só acho que os jogadores não funcionaram tão bem hoje. Achei a atuação razoável. Não consigo elogiar, não consigo criticar tanto assim. O Flamengo pode jogar muito mais, todo Flamengo sabe disso. E para uma estreia de Libertadores, nessa circunstância, imaginando ainda que os melhores jogadores virão e que quando estiverem, por exemplo, à disposição, Pedro, Gerson e Arrascaeta, são titulares, 3 desses saem. Então, você sabe que eu acho que eles também... Aí voa, aí é outra coisa. Eu acho que pelo pouco espaço hoje, com essas 2 linhas grudadas ali, uma de 5 e uma de 4 do Táchira, eu acho que mesmo... Podia sofrer um pouco. Mesmo o Gerson e a Arrascaeta, eu tenho dificuldade para encontrar o espaço para o passe, para encontrar um jogador livre, quer dizer, tudo isso é muito complicado nesse cenário. Mas joga com uma facilidade no espaço curto. Não, então, mas aí que tá. A única coisa que eu discordo um pouco, assim, é que eu acho que estes jogadores todos que você citou, exceção feita talvez ao Bruno Henrique, que depende muito do espaço para velocidade. Sim. E tal. Eu acho que eles têm a capacidade do drible no espaço curto também. O Luiz Araújo tem essa capacidade, o Cebolinha tem essa capacidade, o Michel tem essa capacidade. Não é que eles só conseguem driblar, não é que eles são aqueles caras que conseguem ganhar do adversário porque eles jogam a bola na frente e saem correndo atrás dela. Eles são jogadores habilidosos. E isso, aí, por isso que eu não discuto a escolha do Felipe Luiz. Eu achei boa a escalação quando eu vi. Falei, cara, que sentido faria colocar o Alan ali para, ok, você ia ter um meia que é mais meia, né, avançado, colocando o Alan ao lado do Pulgar. Mas vale ser mais agressivo contra um time tecnicamente tão fraco. Então, mas eu entendi. Eu acho que assim, a agressividade dependia muito dos jogadores também. A própria iniciativa desses caras de falar, não, beleza, eu vou pra cima, porque no fim das contas é o que dá pra fazer neste cenário. E acho que o Flamengo tinha 3 jogadores dribladores com capacidade de drible no espaço curto, eles não fizeram isso, e o gol sai no momento em que você tem uma referência dentro da área. Coincidência ou não, porque foi 1 minuto depois e não dá pra dizer, puxa, mas coincidência ou não, a hora que entrou esse cara e que você passou a ter um outro tipo de jogo, porque até então a dependência era quase que exclusiva desta habilidade individual dos jogadores, foi o momento que o Flamengo foi 1 a 0. Essencial. O lateral conseguiu fazer uma jogada com quem estava do lado. É essencial, porque antes não saía a jogada. E quando você escala o Ayrton, que em algum momento já foi um jogador de característica de ultrapassagem, o Cebolinha, você acha que esses dois vão interagir, né? E você não teve nenhuma interação. Nada. Então aí também não dá para dizer que o Felipe pensou em algo, inventou algo. É o Ayrton com o Cebolinha. Cebolinha tem cai, Ayrton e não tem nada. A única coisa que eu acho é uma discussão talvez semântica. Quando você fala, eu acho que não tem que criticar, porque às vezes parece que você criticar, você tá atacando pedra. Não, eu acho a vitória ótima. O Flamengo largou com 3 pontos na Libertadores, isso não acontecia há muito tempo. Nos últimos 2 anos, perdeu. Perdeu um ano e empatou outro. Perdeu para um Alcas, lembra? Lembro, então, assim, 2-1. A coisa melhorou. Só que a crítica que eu falo é que quando o Jean fala, a gente espera um pouco mais do 1 contra 1, tem coisa que não é só da linha de 5 da linha de 4, tem coisa que é de iniciativa. A circulação lenta e morosa não é só da linha de 4. A falta de iniciativa dos jogadores de ponta que tem característica não é só da linha de 5 e da linha de 4. E aí eu achei esse Flamengo, aí tudo bem, criticar e nem tacar pedra, veja bem. É criticar que poderia ser melhor e que a gente espera um pouco mais do Flamengo. Poderia ser melhor. Eu achei um Flamengo moroso, sabe? Burocrático, devagar, pouco mobilizado, como gosto de falar, pouca intensidade. Eu olho para o jogo contra o Inter. Eu olho para o jogo contra o Inter, que o adversário foi superior, porque tem qualidade no primeiro tempo, e eu vejo coisas mais interessantes. Eu olho para o segundo tempo contra o Inter e eu consigo dizer que foi a atuação melhor. Então, e é normal no futebol, né? Exato. Então, ali tinha joga melhor e às vezes ligado, perde ou empate. muito mais ciente que não podia dar mole pro Inter. O Roger fazendo e o Felipe reagindo. E o time entendendo. Hoje não, hoje foi uma coisa ali de início de vamos ver, não rodou.
gira pra cá, o Calçade falou, né? A bola não chega lá, então fica girando de um volante pro outro. Aquela circulação demora quase um minuto, aí dá a sensação que o jogo tá chato. Isso eu acho que vai além da retranca, da linha de 5, da linha de 4. É uma questão de iniciativa também de jogadores. Assim, eu não consigo entender. É claro que eu vejo... O Bruno Henrique é um jogador adaptado hoje para jogar mais adiantado. Mas quando eu vejo Michael, velocidade, e ele é drible em velocidade, né? Se separar alguém na frente dele já é diferente. Mas ele tem... O Bruno também nesse... O Bruno o Bruno é mais, eu Agora, acho. Cebolinha tem mais habilidade. Sim. E Luiz Araújo também. Aí, você tem um adversário que não te permite, você está mais difícil de driblar, não tem espaço, sair para cima, ninguém... Falando, o que está faltando no jogo, né? O drible, gente, não é assim... Né? A gente sempre ouviu isso, como se fosse... Até porque eles... Vai cair do céu o drible, mas eu vejo as conexões, muito mais simples. Sou o Luiz Araújo, Cebolinha, tem o Bruno Henrique, quando a gente se aproxima, a gente joga. Quando o Ayrton Lucas se aproxima, você joga. Quando o Varela está perto, você joga. Você joga, triangula. Quando os 4 começam a se distanciar dos 2 volantes, só sai passe na vertical. Você só acessa. Sim. Aí você vai bater na linha o tempo todo. Mas você não acha que faltou mais dos laterais que dos atacantes? Até porque o jogo aconteceu em um terço do campo. Porque o seguinte... Estava todo mundo junto ali, cara, se eu vou instalar os 4 atacantes na linha de 5, vai ficar tudo esperando a bola ali. Aí eu vou também despejar nos 2 laterais uma missão fenomenal. Agora, eu acho que, você olhando... Quando você tem tantos jogadores que atuam pelas beiradas, o jogo dos laterais ele precisa ser redefinido. E o Varela ainda tentou. O Ayrton Lucas nem aí não quis nem saber. Porque eles podiam estar mais por dentro. Né? E aí é uma questão do treinador. Talvez não confie nisso. Mas se eles estão um pouquinho mais por dentro, eles preenchem o setor vazio, que é o meio de campo. Você tem mais passe, né, para poder acessar os caras que estão na frente. Quando ficam aqui, os laterais presos, os 4 lá, você fala para o Nico de la Cruz e o Pulgar. Pulgar não é o primeiro volante, não é o Pirlo, né? Que vai armar o time. Aliás, talvez isso até pudesse ser discutido, assim, do ponto de vista da necessidade dele. Mas aí eu acho que também é normal. Você dizer, cara, assim, você está jogando fora de casa com um adversário que em algum momento vai tentar te atacar, como o Tátira tentou. Porque é frágil. O Tátira é adversário que ele é jogo maroto. Mas eu acho que a escalação... Se você facilitar, ele te pega numa chance. A escalação é consciente dessa fragilidade. Eu acho que a escalação do Felipe Luiz, para mim, não tem muita discussão sobre a escalação. Você não pode dizer que ele não foi para ganhar o jogo. Exato. Ele levou em conta a fragilidade do adversário. Agora, a gente está falando aqui, cada um de uma coisa... E acho que, de alguma maneira, tudo pode ser somado. Porque eu não estou olhando para esse jogo, eu estou pensando na Libertadores. Claro. Hoje é um ponto de partida. Né? E esse cenário vai ser um cenário normal, né? Sim. Para o Flamengo. Talvez com exceção da LDU. Mas você na temporada, não só na Libertadores. O próximo jogo que é em casa, o adversário vai vir assim, paredão. Não, e assim, e mesmo assim, você acha que quando agora o Flamengo for jogar contra o Vitória no Campeonato Brasileiro fora de casa, o Vitória vai querer. O cenário de tantas peças ausentes é que será normal. Porque eu acho que a turma fora resolveria muito desequilíbrio de hoje. Sim. Felipe Luiz, vamos lá. Claro que eu vou tranquilo com uma grande vitória. Vitória muito. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. O Flamengo inicia a principal competição sul-americana com o pé direito. Viajou até a Venezuela e conquistou a vitória pelo placar de 1-0. Com gol de Juninho no segundo tempo, o nosso Mengão consegue um excelente resultado. Mas precisamos falar de algumas situações que merecem um pouco de atenção. O Flamengo, mesmo vencendo um adversário muito fraco, se formos comparar ao nosso clube, no final da partida levou um susto tremendo, né? A zaga do Flamengo ficou olhando os venezuelanos se infiltrarem dentro da área e por pouco não consegue o empate. É isso que a gente fala. Quando o Flamengo vai enfrentar uma equipe bastante, vamos dizer assim, que tem um nível muito inferior, tem que matar a partida.
tem que matar o jogo, tem que fazer 2, tem que fazer 3, aí sim, pode sentar em cima do resultado. Agora, 1-0, o Flamengo não pode dar essa bobeira que deu na partida de hoje. O Flamengo estava vencendo apenas por 1-0 e começou a tocar a bola, mais do que natural, até mesmo pela questão física dos jogadores, que já estavam um pouco cansados. Felipe Luiz com muitos desfalques, jogadores do meio campo, como Arrascaeta, como Gerson, eram desfalques para este jogo, então muitos atletas aí sentiram fisicamente e no final da partida era nítido que alguns jogadores tiraram o pé justamente por isso. Só que precisa matar a partida. Luiz Araújo, por exemplo, pegou uma oportunidade e não fez, perdeu o gol. É isso que a gente fala. Ter superioridade nos 90 minutos não é sinônimo de vitória. Você precisa ser efetivo, precisa ter qualidade na hora da finalização. E o Flamengo vem pecando há um bom tempo já e a gente alerta sobre essa situação que pode sim ser um fator que prejudique o Flamengo mais à frente. Hoje não fez a diferença. O Flamengo conseguiu vencer pelo placar de 1-0. Mas quando essas situações de gols perdidos interferir no placar, aí sim a gente vai lamentar ainda mais. O Flamengo vence na estreia da Copa Libertadores da América, agora descansa durante a semana e já no final de semana o Flamengo enfrenta o Vitória fora de casa, né? Pelo Campeonato Brasileiro, vai com força máxima, o Campeonato Brasileiro é prioridade para o Flamengo e agora, é claro, foco total nessa competição aí que o Flamengo já não ganha há um bom tempo. Para vocês, quem foi o melhor na partida de hoje? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.